Portanto, a ideia é, vamos fazer aqui um percurso nas ruas da Mouraria, e vai haver momentos em que vamos estar a conversar, vai haver momentos em que nos sentamos um bocadinho, nos locais onde é mais simpático ter esses momentos de conversa, e depois vamos, mesmo nesta coisa de um fluir, que convida a acompanhar uma parte do mundo mais que humano, nomeadamente a sua componente botânica, vegetal, como queiram chamar, e que no fundo é uma prática engraçada porque este percurso que vamos fazer foi um percurso que eu fiz aqui também em Pedras, em 2015, e em que trouxe esta possibilidade de... Ia ver, ou ele não tem cabeça? É estas plantas espontâneas que surgem aqui pela cidade, para além daquelas que estão plantadas, obviamente, mas que nesta zona da cidade não são em tão grande quantidade, embora de repente apareça assim, num sítio bem apertadinho, uma árvore com um porte razoável, como este jacarandá, ou então coisas mais surpreendentes, como não sei se alguns de vocês terão reparado, aqui na escadinha, já aqui abaixo neste patamar, está uma outra planta que também não é assim muito comum na cidade, que é um pessegueiro, basicamente. Ele tem poucos pêssegos, mas tem lá alguns, portanto dá para reconhecer. Mas pronto, mas é estas coisas de repente, esta possibilidade de acompanharmos através dos nomes ou através de quem gosta de chamar atenção para esses outros seres que andam aqui e que andam, ou como a Teresa ainda há bocadinho estava ali com uma folheta. Posso só dizer uma coisa? Diz. Os animais, estou a citar vários autores. Certo. Por acaso o que nos chegou aos avisos foi o Alan Watts, se calhar, mas os animais foram criados para distribuir as sementes. Portanto, os animais foram criados para fazer um serviço às plantas. Alguns fazem, mas o mundo é das plantas há muitos anos. Não é? Sim, mas algumas plantas já fazem esse serviço sozinhas, ou não, elas não é bem sozinhas, mas muitas delas, a forma como elas dispersam... Quem está sempre a fazer espalharem as sementes, as plantas, das árvores, para as árvores poderem atravessar mares. Olha, eu acho essa tua observação interessante, porque é uma coisa que, como eu tenho um percurso que passa um bocadinho pelas ciências da vida, há muito esta coisa do para que é que serve. É uma pergunta que aparece muito e que também aparece no dia-a-dia, não é? Às vezes eu falo com pessoas sobre plantas e as pessoas dizem assim, mas para que é que serve saber isso dos nomes das plantas, ou o que for? Ou para que é que serve aquela planta, ou para que é que serve... E essa pergunta às vezes aperta um bocadinho esta possibilidade de olharmos para as coisas sem elas terem que ter um serviço que nos têm que dar, ou qualquer coisa, ou que nos têm que prestar. E acho engraçado a tua... Não. De serviço, era mais sobre a questão de quem é que está cá primeiro. Sim. E de quem é que serve a quem. Nós pensamos que as plantas servem para nós nos cuidarmos, para nós nos alimentarmos, não sei o quê. Mas nós, como seres vivos, prestamos serviço às plantas tão grandes como elas nos prestam a nós. Antes de pormos aqui o nosso grupo a fluir no espaço, para dizer que este tema, para mim, do reencontro é uma coisa muito profunda e que tem muito a ver com uma prática que tenho estado neste estar com o 100, que é esta ideia das sintonias, das sincronicidades. Nós damos nomes variados, também há uma palavra muito bonita que eu gosto, que é serendipidade, que é esta coisa de que nós encontramos às vezes as coisas sem estarmos à procura delas. Não, mas as palavras... Serendipidade. Olha, e então nem de propósito, ele tem ali. eu trouxe aqui... mas tinha a impressão que se calhar não trouxe esse poema. Bom, mas pronto, eu tinha trazido aqui umas coisas, uns poemas do Alberto Queiro e uns textos do Manuel Zimbro. E há um do Alberto Queiro, do guardador de rebanhos, que fala exatamente sobre a serendipidade, embora sem usar esse termo. E olha, não é esse, mas esse também serve. Teresa, queres
Eu acho que é um bom. poema. Vá. Lá, seja, vamos. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera de veras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele, pensar é estar doente dos olhos, esta é ótima para nós, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Quem é o autor? É o Alberto Campos. Está mais pujante. Exatamente. Boa. Temos aqui aqui um especialista. Diz? Disse o João. É Beldroega. Olha, eu encontro uma sopa muitas vezes. Há quem a conheça do supermercado, há quem a conheça no Alentejo, porque ela A lá Ava é Maria muito dizia que as usada. Beldroegas era para as sopas dos pobres. Mas na verdade ela também existe em Lisboa, portanto ela não tem assim tanto essa coisa de que só o Alentejo é que ela. E ela aqui e ela também é muito. Surge assim nos sítios mais inesperados. E ela realmente agora ainda está muito pouco presente e existe em pouca quantidade, mas daqui a mais umas semaninhas vai estar aí. Pá. E ela é uma das espontâneas e se calhar ali o Etienne também, não sei se ele conhece. Sim. E, Como se a pé, não consegue? Não, lembro Beldroega. Como? Beldroega. Beldroega. Portulaca ou Horácia. É Oh, meu Deus, coitado. Se ela Já não vem, ele agora está intenso de pressure. Estes teus comentários altos são melhor. Sim, eu por acaso já andei à procura filmar para ver se tu? perceber onde é que vem esse nome, mas Quem não é? tenho bem a certeza. Mas uma das propriedades dela, para além de ficar muito bem na sopa, fazer uma sopa de beldroegas, é que ela é das poucas plantas que têm lípidos com os células ômega, que as pessoas acham que só existe nos peixes gordos e não sei o quê. E a beldroega é uma das plantas que tem um teor em ômega não sei qualquer, não sei qual dos ômegas é, mas sei que é um daqueles que é bom. E lá está, uma espontânea Estás a que ver, as cresce por tudo que é Beldroegas, lado. Guilherme? E pronto. E é, Ok. de repente, uma fonte de ômega, e portanto não precisas de comer salmão e não sei o quê. Beldroega é uma boa fonte de... Mas eu sei que tem bom pois já. É bom para as aftas, diz o Etienne. Ai, que bom. Olha, pois, essa não Então não sabia, precisamos vês? pôr sal. Isso também é bom. Mas isto é uma daquelas que as pessoas punham à porta de casa porque supostamente afastam o mau olhado, que é a arruda. Chama-se arruda e se tocarem nela vão sentir um cheiro e é um cheiro incrível porque não há muitas coisas que te cheirem a isto. Para mim o cheiro da arruda é assim uma coisa que tu nunca mais esqueces. E o que é engraçado é que ela supostamente afasta os maus espíritos, mas na verdade ela é muito usada também em jardinagem e em horticultura porque ela também afasta os insetos, na verdade. Exceto uma lagarta que gosta particularmente dela para pôr os seus ovos, que é, se tivesse aqui a Graça ela ia-me ajudar, é não sei que macaon, tem a borboleta é lindíssima e a lagarta também é muito bonita e ela só põe os ovos no raio da arruda. O resto dos insetos odeiam isto, bom, e o cheiro não é propriamente o mais agradável e no entanto há lá ainda assim quem gosta. São estas três grandes árvores que estão aqui no Largo da Achada e elas neste momento estão a produzir as sementes. Elas têm uma fase muito fiérica, muito bonita, que é quando florescem, porque a flor surge antes da folha, portanto a flor é a primeira coisa que sai e é uma cor, e portanto elas ficam cobertas destas flores lilás que
A olaia é uma leguminosa, portanto é uma planta do grupo das leguminosas, tem as sementes em vagem, as sementes são produzidas numa vagem, que é uma das características deste grupo. Uma particularidade desta planta é que as flores nascem diretamente do tronco e dos ramos, não é? Portanto, em muitas plantas a flor sai geralmente assim no fim dos raminhos. Esta é ao longo dos ramos, e há quem diga que isto é uma característica relativamente primitiva, porque dizem que a alfarroba, por exemplo, também é assim, que também é uma leguminosa, muito característica, obviamente, dos ambientes mediterrâneos, e dizem que o facto das flores estarem nos ramos tem a ver com o tipo de insetos que transportam o pólen, que são mais insetos rastejantes do que voadores, e, portanto, que isso aparentemente é um caráter primitivo neste grupo das leguminosas. Eu não sou das ciências naturais, não sou bióloga, portanto também não vou falar ou seja, não vos vou falar das árvores e das plantas nos termos que o Álvaro evocou agora, mas só para dizer, não sei se nós passámos por uma baúínia também que tinha as vagens já lá embaixo. Primeiro havia o jacarandá, não é? Muita gente estava ali já ao pé do jacarandá. Mas depois também passámos por duas baúíneas, que também é outra árvore que se vê muito em Lisboa, com estas vagens. Estas vagens estão muito presentes, na verdade, na cidade de Lisboa. Acho que em Paris não vemos tantas árvores com vagens. As baúíneas têm outro nome, eu nunca ouvi. Vagens são estas... Não sei como é que se diz em francês. Tipo ervilha. Donc en fait ici tu as pas mal d'arbres qui font ça. Donc tu as as olaias, que não sei como é que se diz em francês, claro, então agora sabes. Ensinam-me no passado que as ervas daninhas também se podem chamar ervas apontadoras. Eu aprendi. Essa coisa de apontar, olha, aqui, como ouvi de cantar, olha aqui. Mas olha, isso faz-me pensar numa história sobre pedras. Outro dia estava a ler um texto muito bonito de uma filósofa australiana, que eu estou sempre a falar nela, que se chama Val Plumwood, e ela construiu a casa dela com pedras. Foi ela que foi buscar as pedras e construiu a casa toda. E ela tornou-se muito sensível à questão do que são as pedras e as texturas das pedras e a forma como as pedras se formam. Ela conta uma história que há um povo, uma nação autóctone na Austrália que diz que é má educação apontar para uma pedra. Não se aponta para uma pedra, que é feio. Só dizer isso que também é bonito. Não é? Ou seja, também temos de respeitar. As pedras são... Pronto, desculpem lá, estou a passar das plantas para as pedras. Não, mas está tudo... Mas pronto, as pedras se calhar também estão vivas, mas estão numa temporalidade que é tão diferente da nossa e tão invisível e tão inimaginável. Se calharam comigo para eu dizer isso. Pronto, então ainda vai. Mas ralhem, eu também ralham muito comigo. Podem ralhar comigo. Vamos para um sítio onde somos ralhados. E pronto, pensemos que, pronto, às vezes a nossa ponta que é feio diz, mas pronto, há essa ideia que, pronto, apontar para uma pedra pode ser uma coisa extremamente agressiva, porque as pedras têm sabedoria e há sabedoria que elas nos podem transmitir ou não, e estar ali, tipo... Mas se calhar isso é um apontamento muito humano, não é? Sim. Porque o apontar pode ser o estar com, não tem que ser sim, nesse fazer sentido, assim, claro tu, sim. the money or your life, either your brain or your signature will be on the paper. Desculpa interromper. Sim, não fizeste muito bem, mas só dizer que o Álvaro me disse que vocês chamam a isto os chafarizes decapitados. Se calhar a maior parte deles não têm cabeça, é? Pronto, e que está aqui também, anda aqui muita água cá de baixo, não é? E pronto, eu fiquei a pensar nestes chafarizes decapitados e nesta... Está um calor. Mesmo agora, não é? Sim. Lisboa é uma cidade com muito pouca sombra. Acho que estamos todos de acordo que é uma cidade com muito pouca sombra. Felizmente temos aqui umas olaias, mas pronto, não nos podemos refrescar, não é? Quer dizer, temos que trazer o refresco connosco, não é? Sim, Pronto, mas depois acaba-se depressa eu sei. Mas pronto, eram coisas que tinham determinada funcionalidade, lá está, voltando à questão da utilidade das coisas, e de repente uma coisa tão central, então neste largo, não é? Que tem uma presença incrível,
e no entanto foi-lhe retirada essa funcionalidade. Eu acho que é uma coisa brutal e o decapitar também é um bocadinho para Sim, trazer claro, muito. esse- Mas sim, também se decapitam pedras. Álvaro. Não, é uma data de... Por exemplo, no Porto havia apesar de não ser uma coisa muito nobre, mas uns urinóis lindíssimos, eram assim espirais Por acaso eu ia falar dos em ferro urinóis. verde e não sei o quê, não sei como é. E aquilo deixou de ser usado como urinóis e passou a ser usado como estatuário da cidade, E depois alguém se pensou, não, isto afinal já não está a cumprir a sua função, então deitaram tudo abaixo. Até agora tens os cheiramijos, não Ou tens os seja, urinóis. não, mas quando deixou de ser urinol, passou realmente a ninguém usar aquilo e olhavam para aquilo quase como uma escultura. Não creio. A parietária, eu acho que ela é do grupo das urtigas, tem alguma afinidade com as urtigas, eu acho que pertence à mesma família. E eu sabia que ela tinha alguma utilização, mas tu estás a dizer que é comestível e, aliás, isso também é comum com as urtigas, não é? Muitas urtigas também são... Eu penso que esta comment on dit, aussi bon que j'ai oublié. Là, Não é tão bom como. Tanto bom como a ortiga. E bom. Já provaste? Olha, e Já é- comeste? Não é tão bom. Sim, Etienne. como isso, nunca cuisiné. Nunca cozinhou? Mas não é tão bom em termos de... não é tão anti-inflamatório ou é não tão bom de gosto? De gosto. Pela parte medicinal, não sei. Eu prefiro quand c'est pas ou mieux pas. Exatamente, porque ele é um verdadeiro francês, ele não sabe, não vai dizer, não vai estar a inventar como nós inventaríamos. Nós fazemos doutoramento. E ela é comestível? Ou... É muito bom. Esta é muito boa. Muitas chefs em Paris usam essa planta. Uau! Mas, não, c'est vrai. E o irônico é que essa planta pousse cresce em todas as partes, especialmente em lugares como isso, onde os chiens... Os cães fazem xixi. Sim. Já faz. Por exemplo, em Paris você pode ver em muitos lugares, especialmente durante o inverno. E as plantas são com simbiose, como nós, porque durante o inverno, quando não existem muitas coisas de comer, essa planta tem muitas vitaminas C. Sim. O nome em francês penso que é muito lindo e estelar. E é sugestivo, de facto, é muito sugestivo. Mas tinha alguma relação com a urtiga? Não. Penso que Mudou não. de assunto. Outra sim, Tava lá. Com o trevo, não? E a flor é muito ela não acho que ela é delicada. luminosa, bem, desculpa. Delicada. Uma flor branco. Quando é que floresce, sabes? Quando? Quando é que sai a flor? Seca o quê? Depois, mas essa planta cresce todo ano. Ok. Sim. É fácil de identificar porque vous pouvez ver comment on dit, la petite pointe. Et un test est que si você I will speak in English. Não, Não está bem. If you cut, you see inside there is a second, like a elastic, comme un élastique. Et donc en fait, on peut, voilà. Não. En fait, on peut voir qu'il y a, et ça c'est vraiment le test pour savoir si c'est bien la plante, parce que, voilà, parce que là, il y a comme un élastique. Ouais. Bon, ça j'ai appris ça d'un herboriste français. Hein. Qui s'appelle Christophe Delguin. Et c'est très très bon. Etienne, chaque fois que les mots sont difficiles, c'est le même en portugais. C'est vrai. Mais c'est très très bon. Serem que Alguma coisa mais, meus professores da bruxa
diga to comer, you get energy of the stars if you eat. How beautiful. Yes. You see, you told me about the stellaria. Se comemos isto, translation, se comermos, temos a energia das estrelas. Le deuxième c'est passé avec Sim, vocês chamam samambaia, assim, Há umas que fazem umas rosáceas, não é? Sim. Como é que se diz em português? É rosácea? Sim, rosácea, sim. E que na verdade é uma estratégia, pronto, como diz, eu não sei onde é que está o Tiago, não sei se ainda cá está, mas é uma estratégia adaptativa para não serem mais difíceis de arrancar. Ou seja, podemos arrancar uma folha, mas muito mais dificilmente arrancar a raiz e ela volta novamente a crescer. Aquela? A roxa é mais... A Tiana, um dentelhão em flor, não sei como é que se diz. C'est pissenlit? Pissenlit. E encontramos um limãozinho deve ter caído ali, um petit citron. Mas não dá para cheirar. É engraçado porque é outra das coisas de Lisboa, que é estes jardins suspensos. Sim, e ainda vamos ver outros, mas o que a mim me ocorreu, e vamos ver ainda mais jardins suspensos, é que aqui atrás desta parede é só terra cheia de vida e de coisas vivas. Pronto, as raízes, os micro-organismos e vamos ver mais camadas e camadas de terra ao lado, pronto, de prédios, exatamente aqui. Isso fascina-me, não sei. Posso ficar horas a olhar para uma parede e imaginar o que lá está por trás. E que também é uma característica de facto muito forte da cidade, como é por causa das colinas e tudo isso, mas pensar nestas camadas de terra que estão escondidas e a terra é viva, que é uma riqueza, uma cidade que consegue, apesar de tudo, ter o que nós catalogamos com a palavra biodiversidade. Isto é biodiversidade, não é? O que se chama biodiversidade. E ao mesmo tempo é pensar uma outra, nós construímos-nos no nosso imaginário e toda a ciência, na verdade, serviu muito também para construir isso como seres excepcionais. Os seres humanos são diferentes dos outros, temos uma excepcionalidade incrível. Na verdade, quando começamos a olhar bem para todos os seres, e nem sequer vou falar de animais, estes seres que temos aqui, estas plantas, são absolutamente excepcionais, tal como os cogumelos, que são as primeiras coisas que brotam do chão quando há um acidente nuclear. Nós não, ficamos mortos e todos prontos para sempre. E assim não podemos fazer mais acidentes nucleares durante o tempo. Mas a excepcionalidade, ou seja, é um exercício de facto tentar aceitar a excepcionalidade destas outras formas de vida, que são absolutamente incríveis. Quer dizer, vocês já imaginaram o que é viver neste meio a ser espezinhado, lambido pelos cães? Pronto, mijado, exato, mijado, mas o mijo, a urina é uma matéria, temos de pensar na urina como algo de muito, é uma matéria muito útil, e que foi extremamente útil, até muito utilizada para tudo que seja tingir. A urina é uma matéria útil. Bom, pronto, isso é outra coisa. Mas pronto, podemos pensar de facto nestes seres como sendo absolutamente excepcionais. E claro, e para ir, pronto, para tentar dialogar com o Álvaro, há todos estes outros seres invisíveis que nós chamamos os micróbios, não é? Para dizer rapidamente, e nós, sobretudo eu, a minha geração, por exemplo, apesar disso já ser conhecido cientificamente, ninguém nas minhas aulas de biologia me falou em eucariontes ou nas arqueias, acho que é arqueia que se diz em português. E todos estes novos filos da natureza, que na verdade eu fiquei em três, não é? O reino vegetal, o reino mineral e o reino animal. Não é assim, já há muito tempo que não é assim, e ninguém nos falou disso, e talvez ninguém... A forma como a vida e a vida humana e a vida animal e a vida vegetal depende destes micro-organismos que tornam o solo e as pedras eventualmente seres vivos, é absolutamente
excepcional, pronto, para utilizar essa palavra. E é por aí que muita gente, muitos biólogos, alguns biólogos e alguns microbiólogos e alguns historiadores da ciência e alguns filósofos tentam explicar hoje que nós temos de dispensar, não é desconstruir, é dispensar mesmo o que é ser um indivíduo, porque nós não existimos sem essas bactérias e na verdade somos uma comunidade mutualista que às vezes corre um bocado pior, não é? Pode correr, em geral corre bastante bem, sejamos claros. E pronto, isso convida-nos pelo menos a repensar estas hierarquias e estas escalas que nós criamos. Mas pronto, mas para dizer, lá está também, portanto, há a hierarquia, há esta questão do tempo, portanto, são todas estas camadas que depois perturbam imenso a própria transmissão do conhecimento acumulado. A questão é que a complexidade também tem a ver com, depois, a relação que existe entre os seres vivos na contemporaneidade, não é? Cada época tu tens uma complexidade que tem a ver com as relações que se estabelecem entre os seres vivos entre si e entre os seres vivos e o meio mineral, lá está. E, portanto, tudo isso são todas essas camadas de complexidade em que o tentar hierarquizar aquilo é... Claro, é um exercício fútil que só pode ter sido inventado por cabecinhas. Agora vai ficar tudo muito mais bem filmado do que sou eu. Diz que esta música é mágica. Tá vendo? Foi tentar programar a festa, a festa vem antes. É muito sério isso. A música não acaba. Até o fim da escada. Tem a música. Tem a música, trabalho. E não fiquei ali com o Etienne, porque tem este livrinho das espontâneas comestíveis e na capa está uma stelária, mas depois lá dentro não conseguimos encontrá-la. E vemos líquenes nas árvores, já vê? Os líquenes são um excelente bioindicador. E muitas vezes, agora já não, mas muitas vezes em certas cidades, como era considerado feio, era limpo, ou seja, punham-se produtos para matar os líquenes, o que é aberrante, não é? Entretanto, já sabemos há muito tempo que os líquenes são bons bioindicadores e quanto mais líquenes há numa árvore, é sinal de que o ar é de relativa boa qualidade. É uma nicotiana, ela é uma nicotiana, portanto ela pertence ao mesmo género do tabaco, ok? E chamam-lhe charuteira, não sei se é por forma da flor, não é? São assim uns tubinhos, a flor amarela, mas ela tem esta capacidade incrível que eu conhecia das figueiras, às vezes vejo figueiras a sair das paredes, porque são plantas linhosas, e esta também é uma planta linhosa, vocês veem os troncos, e sai dali da parede, não é? Aquela também é, desculpa. Aquelas sim. Não, esta aquela ali. Sim, esta que está cá em baixo. Incrível, você olha para aquilo, parece que lá está, da pedra nasce vida, da pedra nasce vida. Lá está. É incrível, Lá está. E pronto, é esta coisa também desta coisa que nós temos, não é? Do reencontro, não é? E para mim, o reencontro com a Teresa também foi uma coisa muito especial este ano, porque curiosamente, devo dizer, Teresa, o meu reencontro contigo aconteceu muito numa reunião por Zoom de preparação do Pedras, que o Guilherme, que está lá em Recife, disse que tinha visto o site da Culturgest, onde havia este filme sobre líquenes que eu ia gostar. Eu vou lá espreitar e aparece-me o nome Teresa Castro e pensei assim, este nome é-me familiar. Eu conheço esta pessoa de algum lado e realmente nós tínhamos encontrado há mais de um ano atrás, em janeiro de 2020, exatamente na Culturgest, curiosamente na Culturgest, exatamente,
E praticamente não falámos desde então, não é? Ainda tocámos uns e-mails assim, sim. Depois a pandemia veio. Exatamente. Portanto, é uma exposição que aproveita um pouco todo este pensamento para expor uma série de obras que falam de plantas e que falam da hipótese da inteligência vegetal, da complexidade da vida vegetal. E, na verdade, isto tem uma história muitíssimo longa, que, na verdade, em termos de ciência europeia, podíamos facilmente fazer recuar até o século XIX, mas que teve aqui nos anos 70 uma espécie de fulgurância totalmente deslocada, como é habitual nos anos 70, não é? Tipo New Age e muito flower power e tudo. Que é este livro que se chama A Vida Secreta das Plantas, e pronto, estão a ver a ligação entre a vida secreta das árvores e a vida secreta das plantas, que é um livro que foi escrito por estes dois jornalistas, mas que parte de uma experiência de um tipo que é o Cliff Baxter. Rapidamente vamos perder aqui 5 minutos, mas a história é engraçada para quem não conhece. O Cliff Baxter trabalhava na CIA e era especialista de detectores de mentiras. Portanto, o trabalho dele era fazer, quando as pessoas iam ser interrogadas, ele ligava ao detector de mentiras. E segundo a Petite Histoire, ele estava aborrecido um dia no escritório e não sabia o que havia de fazer e ligou um detector de mentiras a uma planta para ver o que é que acontecia. E não aconteceu nada, depois começou acendeu um cigarro e fez assim à planta, nada. E depois pensou, vou-te queimar, e aí a planta reage. E ele, uau, isto aconteceu aqui qualquer coisa. Não, para psicologia, telepatia, ondas telepáticas. Ele começa a fazer uma série de experiências, todas muito malucas e, na verdade, muito pouco científicas. Publica os resultados no Jornal de Parapsicologia dos Estados Unidos e isto torna-se uma loucura, torna-se uma loucura. Ele fica, não foi o primeiro, já havia pessoas a escrever sobre música para plantas, porque é que se devia passar Mozart e não rock, porque as plantas não gostam de rock. Nos anos 50 adoram rock. Exatamente. E jazz também não é muito bom. Nos anos 50 já havia um livro escrito por um padre que era sobre como rezar para as plantas crescerem. Houve assim uma série de coisas que foram feitas antes. E, na verdade, parece tudo muito anedótico, mas é uma relação também com a Guerra Fria, porque na União Soviética, na Checoslováquia, faziam-se imensas experiências também com plantas em torno destas ideias. Bom, isto torna-se um enorme best-seller, é traduzido para montes de línguas diferentes, e esta ideia que é possível comunicar telepaticamente com as plantas, nessa altura torna-se quase vulgar. Há discos de música para plantas que são editados, há um filme que é feito logo e isto vulgariza-se muito. E, na verdade, a primeira vez que eu vi isto, devia ter 8 anos, os meus pais ofereceram-me uma enciclopédia da Verbo, que era sobre a floresta, chama-se a Floresta, e eles tinham um boneco a contar esta experiência em que se vê um senhor a tirar um lagostim vivo para a água a ferver e a planta toda a reagir assim à maluca. E eu fiquei horrorizada, eu era miúda e a ideia de, ou seja, já não é uma hipótese científica, é um dado, quer dizer, as plantas são seres não só extremamente complexos, mas que têm, não tendo um sistema nervoso, têm uma coisa comparável que é igualmente complexo ou ainda mais, que nós não conseguimos perceber muito bem, e toda esta ideia precisamente também das árvores e da conexão com o micélio e a forma como, na verdade, apesar de ser mais uma metáfora daquelas um bocado, são cabeças humanas, agora fala-se do Wood Wide Web. Pronto, a gente não consegue bem pensar às vezes estas coisas, pronto, é o Wood Wide Web e não sei o quê, para pensar esta ideia da rede, mas que não é uma rede, isto é uma coisa, pronto, como se dizia nos anos 90, é rizomático, mas é muitíssimo complexo, e todas essas coisas estão de facto agora a ser muitíssimo mais trabalhadas, infelizmente, pelos cientistas, mas também porque agora já é possível financiar esses projetos, porque isto teve de facto um impacto absolutamente catastrófico. Todas as pessoas, os cientistas queriam trabalhar sobre isto, eles diziam, vocês são malucos, são os gajos da parapsicologia, querem entrar em comunicação telepática, exatamente. E pronto. Antes de chegar no bairro, chega na próxima estação. Seria tudo com bolinha. Ah, sim. Antes de chegar no bairro, como é o nome daquela estação? É da linha verde. Da linha verde? Não, linha azul, desculpa, perdão. A linha azul é Baixo Chiado? Baixo Chiado. Você chegou ali, entra como se fosse para... Ali onde tem aquele clube de gays. Ô, Sr. Carlos, ela quantas vezes é que dá bananas, sabe?
Só uma vez? Só dá uma flor e um cacho, é isso? Sim. Ok. Por vida. Mas depois vem outra planta nova. É. Já está aqui, né? E a outra vai. Ah, outra corta. Ela cresce muito rápido, não é? Quanto tempo é que ela demora a Essa ficar? ainda levou um bocadito, porque essa não era daqui. As avós delas é que eu dei. Ah, deu as avós e elas depois, as netas Depois voltaram. precisei da neta. Porque estivemos a fazer a limpeza e então tinha uma pequenita ao lado, que era para crescer. Então o senhor ali em cima estava a cortá-la muito bem, mas cortou tão bem, cortou a outra também. Ora bem. Para tirar uma, tirei, meti aqui, mas foi um caso sério para Para ela pegar, não é? para ela pegar. Já não se lembrava, não é? Não lhe tinham dito que pertencia aqui. As avós pertenciam Mas o seu Carlos depois contou-lhe a história e tal, ela ficou mais... Sim, quando ela soube da história, então, pronto. Então está bem, estou tudo bem. Então, e parece que o abacateiro precisa de um enxerto para dar abacates, é? Que ele não dá, não é? Este nunca dá. Mas temos aqui um mágico, que é o João. Aquele rapaz faz magia. É o mágico dos abacates Não, não, e já temos tem uma tanto mágica que é carrega. boa a comer. Carrega bem de flor. um enxerto. Ele deve ser macho. Foi. E tem de fazer um enxerto É com uma macho e fêmea. fêmea. É macho e fêmea, mas só que a fêmea fica atrasada. Pois cá, precisa de Exato. um bom Se tivesse outro ao lado, Para conversar. As é pessoas mesmo precisar. precisavam. Dar amor um ao outro e tal. Dá uns beijinhos. É verdade. Mas eu tenho uma amiga Não é que nada teve um abacateiro durante 20 anos, nunca deu nada. Então eu digo que fizeram um enxerto com outra, deve ser com outro género, com a mesma planta, mas outro género, e ele começou a dar abacates logo. Este No também mesmo já ia, ano. este Outra também planta, já ia não ali é assim. Não, abacateiro, mas de outro género. Ou seja, macho e Menino, fêmea. macho e Ah, fêmea. do género. Pensei que era do Não, género. não. O sexo pode estar tudo mal, tem que ser género. Yes, Efetivamente Para os é que sexo. vistem, também tem que ser, não é? Exato. Mas este abacateiro já esteve ali quase no segundo andar. Foi cortado. Eu depois é que tive que cortar, porque claro, aquilo já ia demais. E mesmo assim tenho que cortar a cúpula toda. Já está a abusar. A abusar, tu estás cheio de sombra, tão fixe, não? A dar sombrinha à gente. Hoje não é preciso, não há muito sol. Mas quando entra Não, o... só a cúpula assim. Ah, ali, sim, é verdade. Mas quando entrar o verão a sério vai dar jeito sobre o seu Carlos, este abacateiro aqui. Não, aquele está a abusar. Está a abusar um bocado. E depois quer cortá-lo no sorpaz. E assim, enquanto estiver assim, pela janela. Sim, mas eu também diria que essa ideia de que alguma coisa vai tomar conta depois de... também me parece uma coisa que aperta aqui um pouco, porque muitas destas plantas, na verdade, elas são pioneiras e têm esta capacidade realmente de crescer rapidamente em situações de perturbação, etc. Mas elas vão criando condições para uma sucessão, não é? Quer dizer, portanto, não quer dizer que isto acabe com elas, não é? Quer dizer, elas podem até acabar por ser um veículo para uma nova explosão de biodiversidade, não é? Quer vegetal, quer de animal, etc. Porque elas têm papéis também como alimentar insetos, atrair insetos, etc. O vocabulário, na verdade, o vocabulário dentro das ciências biológicas é extremamente agressivo e violento. É tudo em termos de oposição, pronto, deu-se muito mais importância em termos Há a expressão parasita, exato, por exemplo, mas não é? o estudo dos fenómenos de parasitagem foi durante décadas muito mais investido e estudado do que, por exemplo, as simbioses mutualistas, porque eram consideradas uma espécie de aberração da natureza. Tipo, os cientistas achavam de facto que o mutualismo, porque que eles conotavam com ideias anarquistas ou comunistas e não sei o que, era uma coisa tipo, pronto, é uma coisa um bocado ingênua, como se não, pronto, não houvesse sempre um interesse qualquer escondido e não sei o quê. Somos E na verdade essa materiais ideia também dialético, muda não é? nos anos 60, graças à microbiologia. Estamos aqui a bater palmas e vai a microbiologia.
E a partir dessa altura é que, de facto, a ideia das simbioses mutualistas começa a ser mais estudada, valorizada e etc. Está muito associada a uma bióloga que se chama Lynn Margulis. E pronto, e depois, claro, as historiadoras feministas da ciência não deixaram de reparar que, em geral, depois estas simbioses mutualistas foram muito mais investidas por cientistas mulheres, enquanto os homens andavam lá, tipo, parasitagem, não sei o quê. Mas então, os líquenes são um bom exemplo e o outro, por exemplo, é exatamente o das leguminosas, porque as leguminosas são este grupo de plantas que estabelecem uma relação com bactérias do solo que formam uns nódulozinhos nas raízes. E estas bactérias é um grupo muito interessante, porque são bactérias que têm uma vida independente, mas depois, quando entram em contacto com a planta, entram num processo irreversível de metamorfose, de certa forma, uma diferenciação, é a palavra que se usa. Quase uma relação dialética. Exato, e aquilo é uma coisa que se sabe agora a quase todos os passos deste processo. E era dado como um exemplo clássico de uma simbiose. Bom, só que, à medida que se foi sabendo mais sobre este processo, chamar aquilo simbiose é realmente, lá está, entrar aqui numa coisa onde é que pomos estas caixinhas, porque a bactéria, uma vez entrando em contacto com a planta, há aqui um diálogo, há logo ali uma comunicação muito interessante, porque estas relações muitas vezes são específicas, uma determinada espécie de bactéria só é capaz de infectar, porque a palavra usada é essa, uma determinada espécie de planta. Em alguns casos parece que há um bocadinho mais de promiscuidade, mas a partir do momento que ela entra e este processo começa, a bactéria fica praticamente, eu diria, escravizada pela planta. Porquê? Porque a bactéria perde a sua independência, perde a capacidade de se multiplicar e transforma-se nesta fábrica de fixar o azoto molecular. Porque uma coisa que provavelmente algumas das pessoas que estão aqui sabem é que, para enriquecer o solo em azoto, plantam-se plantas leguminosas, o termoço, enfim, várias. Em Portugal é muito comum usar a termocilha e o termoço numa daquelas sequências de plantação nos campos, tradicionalmente era assim, e exatamente porque estas bactérias que existem naturalmente no solo, elas quando estão em estado independente não fixam o azoto molecular e só adquirem essa capacidade que está lá já codificada no seu genoma, mas que só é despertada, digamos, uma vez iniciando este processo. E então, quando lá estão dentro, inicia-se esta coisa, elas diferenciam-se, as bactérias, a planta também reage e produz um tumor. Isso é também super interessante. Bem, isto ia por aqui fora. Bom, mas pronto, aquelas batatinhas, basicamente aquilo é um pequeno tumor da planta que é provocado pela presença da bactéria, ok? E ela fica lá encerrada dentro, a fixar azoto molecular e a dar compostos fixados à planta, e a planta está satisfeitíssima da vida. Ela dá à bactéria o açúcar que a bactéria precisa para continuar a funcionar, porque lá está, realmente aquilo é como se fosse uma fábrica de fixar azoto, é incrível, porque o combustível é basicamente o açúcar fixado pela planta e que é fornecido à bactéria, só que a bactéria, uma vez estando ali, ela já não regressa ao estado livre. Portanto, tem que haver ali um jogo muito, muito delicado da bactéria permanecer. Tem indivíduos que permanecem no solo e depois há alguns que, quando se inicia este processo, aquilo vai para ali fora. E isto chama-se uma simbiose, só que realmente para a bactéria, claro que é muito simpático estar ali a ser alimentado constantemente, mas é a mesma coisa que ter ali um escravo, coitado, a única coisa que faz é fixar azoto e não faz mais nada na vida, basicamente. Pronto, fica ali durante algum tempo a fazer isto. Mas se quiseres falar os líquenes, porque os líquenes também têm um... E estava a pensar que, de facto, no século XIX, porque, na verdade, os líquenes estão associados ao pensamento e ao estudar do que se chama a simbiose mutualista. Mas foi muito difícil aceitar esta hipótese do que é uma simbiose, porque, na verdade, os líquenes, na altura, eram descritos, o cogumelo era tido como o amo e a alga era escravizada. E era sistematicamente descrito na literatura até os anos 1870, mas era descrito, é um amo mau, os cogumelos são criaturas maléficas. Estás a perceber? Era mesmo com uma dimensão narrativa muito, muito forte. Esta ideia de que os cogumelos são criaturas que se aproveitam das outras é uma ideia que esteve muito presente no imaginário, que talvez não seja só...
E de facto, como vocês sabem, portanto, os líquenes são simbioses mutualistas que associam 2 ou 3 espécies diferentes, portanto o fungo, a alga e as tais cianobactérias, às vezes não há cianobactérias, e durante muito tempo aquilo era visto como o fungo a aproveitar-se da alga. As algas, coitadinhas, estavam lá a ser, pronto, não sei exatamente o que elas fazem, isto tem de perguntar aqui ao... Sim, a função é a mesma que no caso da planta bactéria, sim, porque exato. A bactéria é heterotrófica, ou seja, ela precisa de compostos Exato. orgânicos, tal como o fungo, e portanto, basicamente a alga é a produtora do alimento principal do fungo, não é? E o fungo, supostamente, nestas descrições assim mais simplistas, é, digamos, o protetor, capta os nutrientes minerais, lá está, para a alga, não é? Para manter a alga, e, na verdade, é muito interessante até a questão da propagação dos líquenes, não é? Porque aquilo é sempre um novelo de hifas agarrado às coisas. Aquilo chama-se um surédio, que é esse novelo de algas misturadas com o coisa, e aquilo separa-se e depois, eventualmente, encontra um substrato adequado e lá vai para ali fora, mas mantém aquela intimidade, lá está. Eu acho mais interessante realmente falar em intimidade do que estar a pôr classificativos, amo, escravo, porque realmente entramos depois numa coisa que é pouco interessante. Poder, não é? Que é pouco interessante, exatamente, que é pouco interessante. Mas o que é mais... Tu falavas da estabilidade, não é? Sim. Nos líquenes isso é uma coisa surpreendente, porque de facto os liquenologistas são um bocado um grupo à parte dentro dos micólogos, não é? Portanto, os micólogos são as pessoas que estudam os fungos, não é? E os liquenologistas estão ali um bocado à parte, porquê? Porque, embora se diga que o que determina a espécie do líquen é principalmente o fungo, ou seja, a diversidade que existe nas algas é muito menor do que a dos fungos. Portanto, o fungo parece ser o determinante para a especiação, ok? Mas o que é extraordinário ali é que aquela relação é tão íntima que estes dois organismos coevoluem. Ou seja, portanto, uma mudança no fungo tem que ser acompanhada de alguma forma de uma mudança da alga e aquilo a dada altura muda tanto que já passa a ser uma espécie diferente e tu distingues, não é? Quer dizer, passas a distinguir morfologicamente ou o que for, mas mantém, portanto, eu chamava-lhe um casamento para a vida. Eu quando falava assim nas minhas aulas dizia assim um casamento para a vida, pronto, assim para arranjar assim uma laracha qualquer, pronto, mas de facto nos líquenes essa relação é de uma estabilidade incrível. Sim. Porque tu tens este filo, porque são dezenas, centenas, milhares de espécies diferentes e todas elas mantêm esta relação absolutamente inseparável, eu diria, e em alguns casos tu não consegues mesmo, tu não consegues cultivar o fungo e a alga também já não, portanto, já estão, quando eu digo que é o casamento para a vida, é um bocado com isso, porque eles já são inseparáveis, na verdade. Portanto, tu já não consegues separar aqueles dois seres, eles já não consegues retomar uma vida independente. Isso é interessante e é muito diferente do risóbio, não é? O risóbio é a tal bactéria das leguminosas, não é? Porque os risóbios têm uma vida independente e a planta também, ou seja, se não vier o risóbio e se houver azoto suficiente, ela... Agora claramente, quando vem o risóbio, ela tem ali um input de azoto que fica... tem ali logo outro... mas pronto, sim. É isso. Fogo, eu estou fascinado, eu aprendi tantas coisas. Graças ao Alan. Não. Eu acho que tem esta simbiose. exatamente, ora aí está. Isso mesmo.